vida. Ninguém suportou a saída do Crespo e a chegada do Roger, e agora tem a saída do Alan Barcelos, que era um cara que todo mundo gostava. Pois é, Tino, acho que esse é o principal, né? A torcida do São Paulo mal se recuperou da saída do Crespo. Muita gente, aliás, à época, muito São Paulino, não me incluo porque tenho minhas ponderações a fazer. Gostaria do Alan Barcelos no lugar do Crespo. E agora saiu o Alan Barcelos também. Não tem direta relação com a chegada do Roger, mas de certa forma é um processo que vem se avizinhando há algum tempo, desde que o Alan Barcelos foi seduzido pela cúpula do São Paulo a fazer parte de um projeto de formação de um treinador do time profissional com uma integração paulatina no time profissional. Isso na prática nunca aconteceu, né? Ele nunca frequentou a Barra Funda com qualquer das comissões técnicas do São Paulo, como chegou-se a cogitar lá atrás. Antes com o Zubeldia, né? Quando o Alan Barcelos foi campeão da Copa São Paulo e ganhou essa notoriedade, esse prestígio junto ao torcedor, o técnico do São Paulo era o Zubeldia, eles tinham pouquíssima troca, se respeitavam, mas tinham pouquíssima troca. Com o Hernan Crespo, aí já num processo que a gente pode chamar de uma certa fritura interna do Hernan Crespo, né? O que aconteceu mais recentemente foi a renovação do contrato do Alan Barcelos, verbalizada aqui nessa cadeira que o Caio ocupa hoje pelo Rui Costa, dizendo que tinha sentido a necessidade de renovação, valorização, e inclusive falou à época do assédio do Palmeiras para justificar essa renovação. Renovou o seu contrato com multa, com uma série de benefícios que poucos profissionais da base têm hoje, né? Tipo auxílio moradia, um monte de coisa. E o Crespo, na verdade, nunca trabalhou de fato com o Alan Barcelos. A informação que eu tenho. O Alan Barcelos chegou a visitar a Barra Funda, depois que o Rui Costa esteve aqui e renovou o seu contrato, uma única vez. O Hernan Crespo foi surpreendido com a presença dele. Não teve essa... Olha, Crespo, né, Caio? Tá chegando ali o técnico da base, a partir de agora ele vai fazer parte do dia a dia. E o Crespo, eu acho que também sabedor do prestígio do Alan Barcelos junto à comunidade, não gostou muito daquilo e disse, olha, eu tenho a minha comissão e a minha comissão é essa aqui, o meu dia a dia é isso aqui. Então o Alan Barcelos chegou, bateu e voltou, literalmente. Bateu, voltou para o sub-20. Teve a troca Crespo e Roger. Uma das primeiras perguntas na coletiva do Roger foi sobre Alan Barcelos para ele. Eu sei, gaúcho, conhece o Alan Barcelos? Conheço, temos um... Ainda não falei com ele, disse Roger, mas tenho contato, não sei o quê, acho que vai ser simples, porque nós nos conhecemos, tal, tal. E aí, a última informação é que, que eu tenho, quando o Roger foi contratado, o Alan Barcelos questionou, e aí? E a minha hora? Posso chegar para trabalhar com o Roger? E a decisão do São Paulo foi, calma, calma, porque o bicho tá pegando aqui. O Roger acabou de chegar. A comissão do Roger, essa informação que eu tenho também, não tem nenhuma restrição, e diferentemente do Crespo, e topa trabalhar com você aqui no dia a dia, fazendo um intercâmbio. E aí, talvez esse momento fosse exatamente agora, na volta da data FIFA, depois dos primeiros jogos do Roger, que chegou e treinou o time no campo, né? Não teve tempo de treinar. E aí o último contato do empresário do Alan Barcelos com a direção do São Paulo foi ele prefere seguir um projeto solo e está se desligando do São Paulo. Ele pediu demissão antes que essa transição para trabalhar com o Roger fosse consumada. Essa justificativa que a gente tem visto que os colegas estão dando é a mesma que eu tenho da parte do Alan Barcelos, promessas não cumpridas, de fato, mas elas são promessas que elas vêm desde quando o presidente do São Paulo era o Casares, o diretor da Barra Funda era o Belmonte, o diretor de Cotia era o Douglas Schwartzman, o técnico do São Paulo era o Zubeldia, o coordenador era o Muricy.
Pensa quanta coisa mudou nesse tempo todo. Nenhuma dessas pessoas está mais no São Paulo e o fato é que ele sai num momento de fragilidade para o Roger. Acho que as coisas se conversam aí, porque o Roger acaba tendo de novo, involuntariamente, mais um motivo de pressão, né? Porque a comunidade gostava muito dele. Se ele for para o Palmeiras, como é possível que aconteça, né, que estão falando, não seria para um projeto solo e para assumir um clube como técnico principal, né? Seria para ser ou um auxiliar ou um técnico do sub-20 do Palmeiras, né? E os companheiros podem dizer aqui que também é um clube agora notoriamente muito bom nas categorias de base, mas também passa por um processo de transformações. Teve a eliminação no sub-20 da Libertadores e tudo mais, não chegou ao título, não chegou nem a disputar o título. Então essa é a situação. O Alan Barcelos não quis mais esperar, desiludido que estivesse. E o São Paulo também não entendeu que fosse o momento anterior a essa data FIFA precipitar a chegada dele para trabalhar com o Roger naquele estado de coisas, o Roger recém-chegado. Essas informações que eu tenho. Bom, claro que essa história ainda está no meio do caminho, precisa de muita apuração, então também não dá para dizer, o cara vai porque o São Paulo é uma porcaria, embora, né? Isso dá para dizer. Não, dá para dizer, mas onde eu quero chegar. Porque o São Paulo é uma porcaria. Não dá para descartar a possibilidade de, vendo a fragilidade dessa diretoria nova, que, como eu falei, já está incinerando a sua popularidade em 2 meses, está conseguindo esse feito que nenhum político consegue fazer isso, essa diretoria está conseguindo fazer isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Alan Barcelos pode ter tido lá um telefonema do Palmeiras, oi, e aí, que tal, como é que estão as coisas aí? Você não toparia vir para cá? E o cara arranja um caminho, eu vou para lá porque aqui eu não estou conseguindo espaço, porque aqui não sei o quê, porque aqui não sei o que lá, e vai para outro clube. Isso não pode ser descartado, é isso que eu estou falando, né? A gente não pode também... Se for isso, é absolutamente natural. Qualquer pessoa que está nos assistindo transforma isso para a sua situação de trabalho. Você está numa empresa errática, que tem dívida, que atrasou salários, que está no momento de transição com uma diretoria muito fraca, chefes fracos, fragilizados, te prometem uma coisa que não te entregam, e daí vem aquela outra empresa que é líder de mercado, que vai te pagar mais, vai oferecer uma condição de trabalho excepcional, com calma, tal, bom salário pago todos os meses. Você vai preferir o quê? É absolutamente natural. São Paulo hoje perder profissionais para outros times é uma coisa natural. Sim. Qualquer reflexão que um profissional hoje faça sobre a situação do São Paulo para trabalhar com relação a outro time mais estruturado, vai preferir o outro time mais estruturado.